Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais esta série, Compreendendo as Escrituras. Amém? E hoje nós estaremos falando sobre a volta de Jesus. Existem muitas dúvidas quanto a este tema, a volta de Jesus. E eu espero, ao longo deste estudo, sanar as dúvidas de vocês. Amém? Então, abra o teu coração, esteja agora tranquilo aí, foque nesta palavra. Amém? Porque será de muita importância para todos nós. Queridos, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, praticamente em quase todos os seus livros, nos fala sobre a volta de Jesus. E o interessante é que o Velho Testamento fala muito mais sobre a volta de Jesus do que a sua primeira vinda. É muito interessante isso. Ok? E eu vou fazer aqui um resumo do que está em Mateus, no capítulo 24, você não precisa de abrir, só se você quiser. Mateus, capítulo 24, é um capítulo que fala sobre a destruição do templo. O próprio Jesus, ali conversando com seus discípulos, ele fala então sobre a destruição do templo de Herodes, e também ele traz um sermão profético a respeito da volta de Jesus, a respeito do final dos tempos. Neste capítulo de Mateus 24, Jesus ele sai do templo, e ao sair ali daquele templo, os seus discípulos mostram para ele a suntuosidade do templo de Herodes. Eles começam a mostrar as construções do templo para Jesus, admirados da beleza daquele templo, e Jesus os surpreende quando Jesus diz para eles que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada daquele templo. E isto então chocou os seus discípulos, os assustou e ao mesmo tempo despertou uma curiosidade neles. E Jesus, logo em seguida, ele foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos, então, se aproximam dele, e a palavra diz que, em particular, eles começam a fazer perguntas para Jesus. Eles perguntaram, por exemplo, sobre quando é que essas coisas iriam acontecer. Quando que o templo de Herodes seria destruído. E também perguntaram por sinais, que sinal ou que sinais haveria da vinda de Jesus, do final dos tempos. E então, querido, Jesus lhes responde. Jesus começa a falar sobre muitos que viriam em seu nome, dizendo que era o Cristo. E essas pessoas enganariam a muitos. E ao longo da história isso tem acontecido, amados. De vez em quando aparece alguém dizendo ser o Cristo. Há pouco tempo atrás ouvimos a história de uma pessoa que se dizia Jesus e que enganou muita gente e que levou muitos ao suicídio. Jesus também ele fala sobre guerras, rumores de guerras. E Jesus ele disse para que seus discípulos não se assustassem. Eles não deveriam se assustar com essas coisas, porque era necessário que acontecesse. E nós sabemos das duas maiores guerras mundiais que já aconteceram. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial também. E logo Jesus, ele diz que nações se levantariam umas contra as outras, e reinos contra reinos. E isso tem acontecido, amados, ao longo da história da humanidade.
na verdade, nunca deixou de existir guerras. Sempre há guerras. Tivemos as duas grandes guerras mundiais, milhões e milhões de vidas foram ceifadas nessas guerras, mas as nações nunca deixaram de guerrear entre si. Até hoje, acontecem muitas guerras entre as nações. E Jesus também fala sobre fomes, sobre terremotos em vários lugares. E ele ainda fala que essas coisas são o princípio das dores. Jesus fala também sobre a perseguição que a igreja iria sofrer. Muitos seriam torturados, muitos seguidores de Jesus também seriam martirizados. Jesus diz aqui que o seu povo seria também odiado por todas as nações por causa do seu nome. E isso é uma realidade, queridos. Há uma hostilidade muito forte contra a igreja do Senhor, contra aqueles que professam o nome de Jesus. Jesus também diz que nesse tempo muitos haverão de se escandalizar, de trair, de odiar uns aos outros. Ele fala também sobre falsos profetas. Muitos falsos profetas se levantariam para enganar a multidões de pessoas. Ele fala sobre a multiplicação da maldade, o esfriamento do amor de quase todos, e hoje nós estamos vivendo essa realidade também. O amor está se esfriando no coração das pessoas, e isso está acontecendo, estamos vivendo dias assim. E por fim, Jesus diz que o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então vejam, queridos, que Jesus ele fala sobre muitos sinais que precedem a sua volta. E a maioria desses sinais já se cumpriram. E hoje nós temos a tecnologia avançada, nós temos a internet, e através da internet o evangelho está entrando em todas as nações, inclusive as nações da janela 10x40. As nações mais fechadas existentes ali no Oriente Médio, no continente asiático. Nós vemos muitas nações fechadas para o evangelho, mas o evangelho está entrando através de missionários e através também da tecnologia. E logo em seguida, Jesus ele fala sobre a grande tribulação. E no final da grande tribulação, ainda aqui no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre a sua vinda. Aleluia! Então vejam, queridos, que a volta de Jesus é uma realidade. É uma realidade. Eu gostaria que agora você acompanhasse em tua Bíblia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler aqui, do versículo 1 ao versículo 17. E nós estaremos ministrando esse estudo baseado principalmente aqui, nesse texto, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 17. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta, tanto a primeira carta de Tessalonicenses como essa segunda. E ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de nenhum modo, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês?
E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém, meus amados. Queridos, eu falei aqui um pouco sobre os sinais que Jesus disse que aconteceriam, sinais esses que precedem a sua volta. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, queridos, muitas coisas estão acontecendo, não é mesmo? Estamos vivendo aí numa pandemia que já entrou no seu segundo ano, pandemia que está gerando muitas mortes, muito luto no mundo inteiro. Muitos entes queridos estão perdendo a sua vida. Muitos, graças a Deus, estão se recuperando, mas muitos estão morrendo também. Dias atrás tivemos aí o conflito de Israel com os palestinos, com os árabes. Houve um cessar-fogo, mas Israel sempre esteve em conflito com o povo árabe. Nós vemos também a corrupção generalizada da humanidade. O mundo está envolto numa corrupção tremenda. Isso em todas as nações. A imoralidade também, queridos, se generalizou, se multiplicou. Absurdos têm acontecido. A falta de amor entre as pessoas e etc. Então, queridos, muitos líderes religiosos, muitos pastores acreditam que Jesus está voltando, está muito próximo de voltar. E eu quero dizer para vocês que Jesus virá com alguns propósitos. Amém? Primeiro, Jesus irá para buscar a sua igreja. Para que onde ele está, a igreja também esteja. Glória a Deus por isso. Ele buscará a sua igreja. Jesus também virá para derramar sobre os que não creem no Evangelho a sua ira, o seu juízo. Então, todas as pessoas que não acolheram o amor à verdade, todas as pessoas que endurecerem os seus corações, que não abraçarem a fé em Jesus, estarão debaixo deste juízo. O juízo sobre os ímpios, queridos. Jesus irá também para estabelecer o milênio aqui na terra. E depois do milênio, o julgamento para a condenação. Quando a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos
e todos os mortos ressuscitarão para a condenação eterna. Haverá duas ressurreições, diz a Bíblia, a ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte. O julgamento final será para todos os que já estiverem condenados e serão, por fim, lançados no lago de fogo. Então, na primeira carta, queridos, o apóstolo Paulo ele fala também sobre a volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses. Na segunda carta, ele retoma este assunto tão importante, queridos. Possivelmente por causa de uma falsa carta que alguém escreveu no nome de Paulo, e nessa carta, essa pessoa disse que o dia do Senhor já havia chegado. E isso gerou uma confusão muito grande na mente das pessoas. Porque as pessoas estavam pensando que Jesus voltaria naqueles dias, que o dia do juízo já estava acontecendo. E Paulo, então, ele escreve a segunda carta, trazendo um esclarecimento, removendo, então, este engano dessa carta falsa. Veremos, então, queridos, alguns esclarecimentos feitos por Paulo, amém? Que são de fundamental importância para nós, a respeito da vinda de Jesus. Amém. O primeiro esclarecimento, meus irmãos, está nos versículos 1 ao 3 aí de 2 Tessalonicenses, né, que nós já até lemos. E o primeiro esclarecimento é justamente esse: Jesus só voltará para buscar a sua igreja após a apostasia dos homens e a manifestação do anticristo ao mundo. Amém? Vejam só, queridos. Aqui no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nós, Senhor Jesus o Cristo, e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem enganar facilmente em seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí Paulo diz, amados, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amados, o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Então Paulo aqui diz que nós não nos reuniremos com Jesus sem que antes venha a apostasia. A igreja não subirá, os mortos não ressuscitarão, os vivos não serão arrebatados antes que venha a apostasia. Então primeiro ela tem que vir, queridos. Ok? Apostasia significa abandono da fé. Assim como a humanidade em Adão, queridos, abandonou a Deus, se entregou, se rendeu completamente à iniquidade daquele tempo, antes do dilúvio, e Deus trouxe o juízo através do dilúvio. Apenas uma família foi salva, a família de Noé. Da mesma forma, a humanidade também, queridos, caminhará para uma completa e total rebelião contra Deus no aparecimento do anticristo. Ficou claro, queridos? Então, apostatar-se é virar as costas para Deus, é rebelião contra Deus, é abandonar a fé. E quero falar também sobre a manifestação do homem da iniquidade. Primeiro, apostasia. Agora, a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo. Inclusive, existem relatos que o anticristo já está na fase adulta. Ele está somente aguardando o tempo determinado para se manifestar ao mundo. Assim, há conversas, né? Há boatos de que ele hoje já é um homem
adulto, mas não temos nenhuma informação com precisão. Há argumentos, né, sobre isso. O versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, queridos. Então o anticristo, ele personificará a hostilidade contra Deus, queridos. Será terrível. Ele vai se rebelar contra Deus. E interessante, queridos, que as nações seguirão o anticristo nesta rebeldia. Então, como filho da destruição, ele não aceitará nenhum rival, nenhum concorrente, queridos. Não aceitará de forma alguma. Ele dirá que somente ele é Deus. E se assentará lá no santuário de Deus. Então veja que ele vai se rebelar inteiramente contra Deus. E os povos seguirão o anticristo. Aí as nações vão, de fato, se apostatar de uma vez por todas contra Deus, seguindo o anticristo. Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Esse estudo, ele será em 2 partes, ok? Nós estamos encerrando falando sobre o anticristo, tá? Então, na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui ministrando a 2ª parte desse estudo, amém? Espero que você esteja nos acompanhando e recebendo de Deus, através desse estudo tão precioso, tão valioso, amém? Que Deus nos abençoe.